I still believe, in spite of everything, that people are truly good at heart. Essas palavras foram escritas por quem talvez tenha sido a adolescente mais famosa da história. Anne Frank, a jovem judia que registrou essas linhas em seu diário, teria feito 80 anos em 12 de junho de 2009. You know, Anna was a very special girl. She, in America, maybe you say spicy. She was very articulate, and I wasn't used to that kind of intellect in somebody that young. Ela teria se tornado uma escritora famosa como sonhava, uma ativista política ou uma cidadã anônima, traumatizada pelos horrores que presenciara. Nunca saberemos, pois sua vida foi ceifada num campo de concentração nazista quando ela tinha 15 anos. No entanto, ela viveu e, segundo os relatos dos que a conheceram durante sua breve vida, ela não era o símbolo de um povo, como depois se tornou, mas uma menina de carne e osso. I want to go on living even after my death. And that's why I'm so grateful to God for having given me this gift, which I can use to develop myself and to express all that's inside me. Dias após seu último registro no diário, Anne e seus parentes foram traídos e presos. It's very important to know what happened to Anna after the arrest. The diary ends, and the theater play that made her world famous ends also with the arrest. Before a horror starts, being brought to the most hellish places on earth. O dia 4 de agosto de 1944 amanheceu lindo e ensolarado. Anne e seus companheiros ansiavam por sentir o ar fresco após 2 anos escondidos. Naqueles dias de verão, o medo constante misturava-se à esperança. A invasão aliada prosseguia na Europa e parecia que talvez eles logo pudessem sair. Mas saíram antes do que imaginavam. Naquela manhã, alguém ligou para a polícia e disse que os judeus estavam escondidos na rua Prinsengracht. I did not hear the door, but was standing a man with a gun. Please, don't speak. No loud. Now, you can understand how we shocked. I could not speak. Ellie too. Os nazistas pareciam saber exatamente aonde ir. O líder do grupo era um austríaco chamado Karl Silberbauer. He came to me. So near to me that I feel his adem, his breath. Are you not ashamed to help Jews? You must have the highest punishment. And you know what that is. Os homens foram direto para a estante e abriram a porta que levava ao anexo secreto. Procurando objetos de valor, um deles pegou uma pasta e a virou, derrubando papéis pelo chão. Kugler e Klein foram presos com os Franks, os Van Pels e os Pfeffer. Miep e Ellie conseguiram escapar. Tiveram que assistir impotentes enquanto Anne e os outros foram obrigados a sair da casa, entrar num caminhão e partir. 3, 2, 1. Dat iemand 8 mensen verraadt, vind ik heel erg. En dat je dan ook op net het laatste moment en hebben ze de oorlog overleefd. En dan worden ze toch nog verraden. Até hoje, ninguém sabe quem traiu a família Frank e seus amigos. Ao longo dos anos, suspeitou-se de um trabalhador do depósito, de uma faxineira e de um nazista holandês, que Otto Frank conhecera. A verdade nos escapa, mas um fato intrigante permanece.
If they had known that there were 8 Jews in hiding, they would have come with a big car and more policemen. And they came with one officer of the security forces and 3 Dutch policemen, which suggests that they didn't know how many Jews were living there. Em 3 investigações depois da guerra, incluindo a última, feita pelo Instituto Holandês de Documentos de Guerra em 2003, nenhuma teoria foi comprovada. A questão de quem traiu Anne Frank e os outros continua uma lacuna perturbadora. There were people in Holland who were chasing Jews, who went to shops, went to cafes and kept their ears open to pick something up or see something unusual. So it can have come from many, many sides. Miep e Ellie esperaram até quando fosse seguro. Depois correram para o anexo e encontraram um caos. All the papers were scattered on the floor. And we saw that. And I said, Elle, this is the diary of Anne. Take. And so we took all the things together. We had hope that all the people came back. And I want to see her smile when I gave it her, the diary. I want to see the smile of this child. Mas Anne não sorriria mais. Seus piores medos estavam prestes a se concretizar. Os nazistas os levaram aos quartéis da Gestapo. De lá, foram para uma prisão no centro. 4 dias após a captura, foram colocados num trem que os levou até o campo de concentração de Westerbork, no interior da Holanda. Anne ficou feliz em respirar ar fresco após 25 meses de confinamento, mesmo cercada por arames farpados. Mas os Franks logo descobriram que Westerbork era apenas um campo provisório. Todas as terças, trens partiam para o leste. Ninguém em Westerbork sabia ao certo o que os aguardava lá, mas todos tinham medo. In Westerbork, one lived for 2 days, on Tuesday and Wednesday. On Thursday, you started to tremble. On Friday, you were told that you had to leave on Tuesday. On Saturday, you tried to get out of it. On Sunday, you were told you can't get out of it. On Monday, you packed all beautiful things as much as you can, not knowing that you're going to be killed. And Tuesday morning, 6 o'clock sharp, cattle cars left for an unknown destination, which 95% of the people thought were labor camps and turned out to be extermination camps. Às 6 da manhã do dia 3 de setembro de 1944, após menos de um mês em Westerbork, a família Frank esteve entre os milhares que os vagões de gado levaram para Auschwitz. O trem foi o último que saiu de Westerbork, rumo ao campo de extermínio. Depois de 2 dias nos vagões, sem lugar para sentar ou dormir, sem ar, sem comida e sem banheiro, muitos passageiros entraram em choque. Quando a família chegou a Auschwitz, não tinha ideia de onde estava. Em Auschwitz, os prisioneiros foram divididos. Os velhos, os doentes e as crianças foram imediatamente para as câmaras de gás. Anne escapou a esse destino, pois parecia um pouco mais velha. Até então, os Franks haviam tido sorte. Pelo menos estavam juntos. Mas tudo estava prestes a mudar. Enquanto a multidão descia do trem, Otto Frank foi arrancado dos braços da família. Anne, Margot e a mãe o viram pela última vez enquanto eram empurradas para o alojamento feminino. Enquanto tremiam de dor e medo, oficiais alemães mandaram que tirasse a roupa e rasparam seus pelos e cabelos. You were naked in the cold. Brought to rooms where were a pile of shoes and a pile of dresses. And you could pick up a dress and a pair of shoes. And that was the whole clothing. Anne perdeu os longos cabelos pretos de que tanto se orgulhava. E seu vestido leve de algodão logo ficou infestado de insetos. Mas pelo menos Anne, sua irmã e sua mãe tinham umas às outras. What I remember was a very close relationship, especially in Auschwitz, between the mother and the 2 girls.
They were always together. They were very close. Naquelas condições dramáticas, o atrito entre mãe e filha desapareceu. Tudo o que importava era sobreviverem juntas. Margaret e Edith Frank até desistiram da chance de sair de Auschwitz rumo a um campo de trabalho, porque Anne, que estava com sarna, não teve permissão para ir. Margot and her mother decided to stay with Anne. If they could have gone with our transport, they would have survived. Because nearly everybody of my transport after Auschwitz survived. Mas mesmo assim, as meninas foram separadas da mãe. Devido ao avanço do Exército Vermelho, os alemães tinham pressa de desativar Auschwitz e esconder as provas de seus crimes. Em 28 de outubro de 1944, Margaret e Anne viram a mãe pela última vez quando foram colocadas num trem para ir para outro campo de concentração, Bergen-Belsen. Hermann Van Pels foi o primeiro do grupo a morrer. Fraco demais para trabalhar, foi para a câmara de gás em Auschwitz. Fritz Pfeffer foi para o campo de Neuengamme, onde morreu de doenças e exaustão. A mãe de Anne, Edith, foi a próxima. Doente, pereceu em Auschwitz, logo depois que as filhas foram levadas. Enquanto isso, Margot e Anne chegavam a Bergen-Belsen, sozinhas e assustadas. As palavras de Anne Frank alcançaram os 4 cantos do mundo, de mostras itinerantes na China até esse grupo de colegiais que visitam o centro Anne Frank em Nova York. Jews could not work for the government. They had to wear identification tags. They had to have papers on them stamped with a J. She had to go into hiding just because she was Jewish. I felt something like that when I was a little bit younger, where my teacher didn't like me because I was African American. And in a sense, when I found out that just because she was Jewish and she was a girl, it felt like it was relating to me, just different ethnicity than I was. The Nazis had come into the Netherlands, and so her sister Margot had gotten a letter saying that she had to report to Germany, and when they reported to Germany, they didn't return, so they didn't want that to happen to her. No domingo, 5 de julho de 1942, semanas após completar 13 anos, Anne Frank tomava sol no telhado quando ouviu a campainha tocar. Esperava que fosse seu namorado, Hello Silverberg, mas não era ele. E sim um nazista, com uma ordem para que sua irmã Margot fosse levada no dia seguinte para um campo de trabalhos no leste. Era o momento que sua família temia. No dia seguinte, os amigos de Anne passaram como sempre no número 37 da rua Mergerplan. And we were ringing and nobody opened the door. And at the end, the tenant, Mr. Houtsmith, he opened the door and he looked at us. If he had never seen us, he knew for 9 years. What do you want? I said, we want to play with Anne, like always. And then he said, but you don't know, the Frank family went to Switzerland. And then we went into the house and everything was upside down and everything had always been so neat in that house. I saw Anne's room and the bed was not made and the shoes that she had just received and she was so proud of where she left them. I thought, how is it possible that she left these shoes? But, well, she didn't need shoes, of course. Embora tenha deixado os sapatos, Anne levou seu presente mais importante, o diário. Anne e a família foram para o esconderijo que Otto Frank escolhera cuidadosamente, seu escritório na rua Prinsengracht, número 263. Do lado de fora, ninguém perceberia que estavam lá. Passando pela porta secreta, entraram numa construção nos fundos, com 2 andares e um sótão. Esses poucos cômodos seriam o lar deles até que a guerra terminasse ou fossem descobertos. A família logo acolheu no anexo o sócio de Otto, Hermann Van Pels, sua mulher, Auguste, e o filho de 16 anos, Peter, e mais tarde um dentista, Fritz Pfeffer. Todos seguiam normas rígidas para se proteger. Não podiam usar a torneira ou dar descarga durante o dia. Precisavam sussurrar,
e andar de meias. Só à noite podiam ir até o escritório e ouvir o rádio. Uma estante escondia a porta que levava ao esconderijo. Ik zou heel bang zijn, want ja, je zit daar gewoon in huis, je ziet de oorlog buiten. En dan kan je gewoon iedere moment verraden worden en naar een concentratiekamp sturen. Het was best wel klein daar. En als je daar met 8 man moet leven, dat lijkt me wel heel erg moeilijk. En ook in zo'n huis zitten en je moet zo stil zijn de hele dag. En ik klets heel veel en dat kan ik echt niet volhouden. Para a falante Anne, manter silêncio foi a regra mais difícil. Kitty, como ela chamava seu diário, tornou-se mais do que sua única amiga. Foi sua salvação. Nos longos períodos de silêncio, Anne podia pelo menos conversar com Kitty. Gorgeous, isn't it? Oh, what a joke. Whatever next? Hello, yes, I'm fine. Anne tentava se comportar, mas sabia que às vezes incomodava. Queria sempre dar sua opinião. Era petulante, rebelde e inquieta. Presa naquele cubículo, ela brigava com a mãe, que a comparava com a quieta e submissa Margot, e criticava o severo casal Van Pels. Ela estava presa. Todos estavam presos, dia e noite. Tudo o que podiam fazer era estudar, ler ou escrever. As cortinas escuras os isolavam do mundo. Anne combatia a melancolia pregando cartões postais e fotos de estrelas de cinema nas paredes. Mas o medo e o isolamento tomavam conta do restante do anexo. Eles viviam esperando as visitas dos amigos que os ajudavam. That was an awful moment for me, because I feel so the dependence on us, help us, outside Anne. Anne stand in the front and said with a cheerful tone, "Hello, Miep, and what is the news?" Dear Kitty, today I have nothing but dismal and depressing news to report. Our many Jewish friends and acquaintances are being taken away in droves. We assume that most of them are being murdered. The English radio says they're being gassed. Na Holanda e em toda a Europa ocupada, os nazistas pagavam informantes para mostrar esconderijos de judeus. The system was that first it was 7.5 guilders per Jew that you betrayed. That has risen up to 40 guilders. So it was a job that paid well if you went after Jews. At the end of the war, most Jews were either deep in hiding or they were already taken away. And there was a group which was called the Haneke Commando, which chased Jews, Jewish children, everywhere till the end of the war. Diante do perigo constante e real de serem descobertos ou traídos, Anne combateu o desespero, continuando a desenvolver seu espírito. I've often been down in the dumps, but never desperate. I look upon our life in hiding as an interesting adventure, full of danger and romance, and every privation as an amusing addition to my diary. I've made up my mind to lead a different life from other girls. What I'm experiencing here is a good beginning to an interesting life. Anne se consolava espiando a nogueira que havia atrás do anexo e ouvindo sons provenientes de uma igreja vizinha. Well, the bells can be heard every quarter of an hour. Anna found it gave her quiet. She knew exactly what time it was and she loved these bells. Enquanto os meses no anexo se arrastavam, formando um ano e depois 2, Anne conseguiu até esboçar um romance com o único rapaz do anexo, Peter. Começou a passar horas com ele no sótão. Enquanto contemplava a nogueira, o amor entre eles nasceu. E Anne foi beijada pela primeira vez.
mas logo percebeu que Peter não era para ela. Peter still has too little character, too little willpower, too little courage and strength. He's still a child emotionally and older than I am. All he wants is happiness and peace of mind. Am I really only 14? Kitty ainda era sua confidente e talvez o passaporte para a vida com que sonhava. Em 29 de março de 1944, Anne ouviu um anúncio no rádio pedindo que os holandeses guardassem cartas e diários para serem publicados depois da guerra. Anne, então, passou a ter uma meta. Queria ser escritora e passou a revisar seu diário. Once, I catched her during writing her diary. This moment I will never forget, because it was another Anne. Essa Anne não era a criança que todos conheciam. A escritora Anne protegia sua privacidade e levava seu trabalho a sério. Tinha uma lista de citações favoritas dos muitos livros que lera. Escrevia contos e também começou um romance. Mas o diário era o veículo de seus pensamentos mais profundos. I believe that in the course of the next century, the notion that it's a woman's duty to have children will change and make way for the respect and admiration of all women who bear their burdens without complaint or a lot of pompous words. Seu diário não se limitava a relatos divertidos sobre os personagens com quem convivia, mas continha meditações sobre a natureza, o papel das mulheres e a crueldade da guerra. There's a destructive urge in people, the urge to rage, murder, and kill. And until all of humanity, without exception, undergoes a metamorphosis, wars will continue to be waged. Como toda adolescente, ela passava da melancolia ao otimismo, levada pelas terríveis circunstâncias ao seu redor. It's a wonder I haven't abandoned all my ideals. They seem so absurd and impractical. Yet I cling to them because I still believe, in spite of everything, that people are truly good at heart. It's utterly impossible for me to live my life on a foundation of chaos, suffering, and death. We didn't know what a very intelligent child it was. We did not know that, because there were always the fear to care for 11 people every day. And most of all, the danger. O perigo parecia se aproximar. Várias vezes, ladrões entraram no depósito embaixo. Era ainda mais assustador quando a polícia chegava até a estante que ocultava o esconderijo. Eles se encolhiam na cama, enquanto bombardeios aliados e o fogo antiaéreo alemão iluminavam a escuridão. Mas eles se animaram quando, em 1944, a rádio anunciou a invasão do dia D. Após 2 longos anos de isolamento, acharam que os aliados venceriam os nazistas a tempo. Mas Anne teve uma premonição de que o pior ainda estava por vir. I see the world being slowly transformed into a wilderness. I hear the approaching thunder that one day will destroy us too. I feel the suffering of millions. And yet, when I look up to the sky, I somehow feel that everything will change for the better. That this cruelty too shall end. That peace and tranquility will return once more. In the meantime, I must hold on to my ideals. Perhaps the day will come when I will be able to realize them. Em 1º de agosto de 1944, Anne escreveu pela última vez no diário. Não conseguiria contar o resto da sua história. O que aconteceu em seguida foi bem pior do que tudo que ela imaginara. Dias após seu último registro no diário, Anne e seus parentes foram traídos e presos. It's very important to know what happened to Anna after the arrest. The diary ends, and the theater play that made her world famous ends also with the arrest. Before a horror starts, being brought to the most hellish places on earth.
O dia 4 de agosto de 1944 amanheceu lindo e ensolarado. Anne e seus companheiros ansiavam por sentir o ar fresco após 2 anos escondidos. Naqueles dias de verão, o medo constante misturava-se à esperança. A invasão aliada prosseguia na Europa e parecia que talvez eles logo pudessem sair. Mas saíram antes do que imaginavam. Naquela manhã, alguém ligou para a polícia e disse que os judeus estavam escondidos na rua Prinsengracht. I did not hear the door, but was standing a man with a gun. Please, don't speak. No loud. Now, you can understand how we shocked. I could not speak. Ellie too. Os nazistas pareciam saber exatamente aonde ir. O líder do grupo era um austríaco chamado Karl Silberbauer. He came to me. So near to me that I feel his adem, his breath. Are you not ashamed to help Jews? You must have the highest punishment, and you know what that is. Os homens foram direto para a estante e abriram a porta que levava ao anexo secreto. Procurando objetos de valor, um deles pegou uma pasta e a virou, derrubando papéis pelo chão. Kugler e Klein foram presos com os Franks, os Van Pels e os Pfeffer. Miep e Ellie conseguiram escapar. Tiveram que assistir impotentes enquanto Anne e os outros foram obrigados a sair da casa, entrar num caminhão e partir. 3, 2, 1. Dat iemand 8 mensen verraadt, vind ik heel erg. En dat je dan ook op net het laatste moment zijn ze bijna, hebben ze de oorlog overleefd. En dan worden ze toch nog verraden. Até hoje, ninguém sabe quem traiu a família Frank e seus amigos. Ao longo dos anos, suspeitou-se de um trabalhador do depósito, de uma faxineira e de um nazista holandês, que Otto Frank conhecera. A verdade nos escapa, mas um fato intrigante permanece. If they had known that there were 8 Jews in hiding, they would have come with a big car and more policemen. And they came with one officer of the security forces and 3 Dutch policemen, which suggests that they didn't know how many Jews were living there. Em 3 investigações depois da guerra, incluindo a última, feita pelo Instituto Holandês de Documentos de Guerra em 2003, nenhuma teoria foi comprovada. A questão de quem traiu Anne Frank e os outros continua uma lacuna perturbadora. There were people in Holland who were chasing Jews, who went to shops, went to cafes and kept their ears open to pick something up or see something unusual. So it can have come from many, many sides. Miep e Ellie esperaram até quando fosse seguro. Depois correram para o anexo e encontraram um caos. All the papers were scattered on the floor. And we saw that. And I said, that is the diary of Anne. Take up, take. And so we took all the things together. We had hope that all the people came back. And I want to see her smile when I gave it her, the diary. I want to see the smile of this child. Mas Anne não sorriria mais. Seus piores medos estavam prestes a se concretizar. Os nazistas os levaram aos quartéis da Gestapo. De lá, foram para uma prisão no centro. 4 dias após a captura, foram colocados num trem que os levou até o campo de concentração de Westerbork, no interior da Holanda. Anne ficou feliz em respirar ar fresco após 25 meses de confinamento, mesmo cercada por arames farpados. Mas os Franks logo descobriram que Westerbork era apenas um campo provisório. Todas as terças, trens partiam para o leste. Ninguém em Westerbork sabia ao certo o que os aguardava lá, mas todos tinham medo. In Westerbork, one lived for 2 days, on Tuesday and Wednesday. On Thursday, you started to tremble.
On Friday you were told that you had to leave on Tuesday. On Saturday you tried to get out of it. On Sunday you were told you can't get out of it. On Monday you packed all beautiful things as much as you can, not knowing that you're going to be killed. And Tuesday morning, 6 o'clock sharp, cattle cars left for an unknown destination, which 95% of the people thought were labor camps and turned out to be extermination camps. Às 6 da manhã do dia 3 de setembro de 1944, após menos de um mês em Westerbork, a família Frank esteve entre os milhares que os vagões de gado levaram para Auschwitz. O trem foi o último que saiu de Westerbork rumo ao campo de extermínio. Depois de 2 dias nos vagões, sem lugar para sentar ou dormir, sem ar, sem comida e sem banheiro, muitos passageiros entraram em choque. Quando a família chegou a Auschwitz, não tinha ideia de onde estava. Em Auschwitz, os prisioneiros foram divididos. Os velhos, os doentes e as crianças foram imediatamente para as câmaras de gás. Anne escapou a esse destino, pois parecia um pouco mais velha. Até então, os Franks haviam tido sorte. Pelo menos estavam juntos. Mas tudo estava prestes a mudar. Enquanto a multidão descia do trem, Otto Frank foi arrancado dos braços da família. Anne, Margot e a mãe o viram pela última vez enquanto eram empurradas para o alojamento feminino. Enquanto tremiam de dor e medo, oficiais alemães mandaram que tirasse a roupa e rasparam seus pelos e cabelos. You were naked in the cold. Brought to rooms where were a pile of shoes and a pile of dresses. And you could pick up a dress and a pair of shoes. And that was the whole clothing. Anne perdeu os longos cabelos pretos de que tanto se orgulhava. E seu vestido leve de algodão logo ficou infestado de insetos. Mas pelo menos Anne, sua irmã e sua mãe tinham umas às outras. What I remember was a very close relationship, especially in Auschwitz, between the mother and the 2 girls. They were always together. They were very close. Naquelas condições dramáticas, o atrito entre mãe e filha desapareceu. Tudo o que importava era sobreviverem juntas. Margot e Edith Frank até desistiram da chance de sair de Auschwitz rumo a um campo de trabalho, porque Anne, que estava com sarna, não teve permissão para ir. Margot and her mother decided to stay with Anna. If they could have gone with our transport, they would have survived. Because nearly everybody of my transport after Auschwitz survived. Mas mesmo assim, as meninas foram separadas da mãe. Devido ao avanço do Exército Vermelho, os alemães tinham pressa de desativar Auschwitz e esconder as provas de seus crimes. Em 28 de outubro de 1944, Margot e Anne viram a mãe pela última vez quando foram colocadas num trem para ir para outro campo de concentração, Bergen-Belsen. Hermann Van Pels foi o primeiro do grupo a morrer. Fraco demais para trabalhar, foi para a câmara de gás em Auschwitz. Fritz Pfeffer foi para o campo de Neuengamme, onde morreu de doenças e exaustão. A mãe de Anne, Edith, foi a próxima. Doente, pereceu em Auschwitz, logo depois que as filhas foram levadas. Enquanto isso, Margot e Anne chegavam a Bergen-Belsen, sozinhas e assustadas. En in die blauwe mappen zie je 10 foto's en dan moet je de foto's op de goede jaartal zetten. Je kan eigenlijk niet zomaar vergeten dat er miljoenen mensen gewoon weg zijn, doodgaan. En dat kan je niet vergeten, want het blijft altijd wel in je geheugen zitten. Sommige mensen willen er gewoon niet over praten, maar eigenlijk is het wel gebeurd. Em novembro de 1944, após sobreviver 2 meses em Auschwitz, Anne Frank, aos 15 anos, e sua irmã Margot, aos 18,
chegaram a outro campo de concentração, Bergen-Belsen. Estavam famintas, doentes e sozinhas, mas ainda assim tinham sorte por estarem vivas. Mas a sorte estava acabando. Bergen-Belsen não tinha câmaras de gás, mas foi mortal para dezenas de milhares de prisioneiros. The living conditions were unbearable, I would say. First of all, you had a wooden barrack with a bed, which is really not a bed. There was some wood. You were wood with one blanket. The horrible thing was every blanket had lice. You had to kill the lice before you went to sleep, because if you didn't kill the lice, you couldn't sleep, and you needed your sleep. Os piolhos espalharam uma epidemia de tifo. E como muitos outros, Anne e Margot logo apresentaram sintomas: calafrios, febre, palidez, fadiga extrema. Margot estava fraca demais para levantar. Anne estava um pouco melhor, mas perdeu a vontade de viver quando a irmã piorou. Não fazia ideia de que do outro lado da cerca, em outra parte do campo, estava sua amiga, Hannah. One day somebody tells me, you know, your friend Anne is here. And so I stood there and was waiting. And really, after some minutes, I hear somebody is calling for me, and it was Anne. And really, it was not the same Anne I had known. It was a real broken girl. She said, I have nobody anymore. That was not true, but she couldn't know. Elas se encontraram mais 2 vezes no arame farpado. Hannah tentou jogar comida para Anne. And instead of her being happy, I heard she is crying. What happened? Another hungry woman caught the package, ran away with it. So I said, Anne will try again. We tried again after some days, I don't remember, 2 days. And then she caught the package at least. But it was the last time we could speak. Em fevereiro de 1945, a Alemanha, mesmo perto da derrota, insistia em manter os prisioneiros. O avanço aliado causou tumulto no campo. E quando Hannah conseguiu voltar à cerca, Anne e as outras mulheres haviam sido transferidas. Mas Anne e Margot não sobreviveram à viagem. No final de fevereiro, Margot Frank morreu. Anne achava então que seu pai e a mãe haviam sido mortos em Auschwitz. Sua mãe de fato perecera, mas ela não sabia que seu amado pai, Otto Frank, conseguira sobreviver aos campos de extermínio. This Anne didn't know. And you know what is even more sad? When I met Anne and we spoke about her father, he was already liberated, because Auschwitz was liberated 27th of January, and I met Anne beginning of February. I always thought if she would have known her father is alive, maybe she had a little bit more strength to survive. Certa de que estava sozinha no mundo, sem a família e o diário, Anne Frank morreu 1 dia ou 2 depois da irmã Margot, no final de fevereiro ou começo de março de 1945. We have at least 5 witnesses who said that Anne died in their arms. We know of 2 nurses who knew them in Westerbork and who saw them again in Bergen-Belsen. And they are quite probably the last persons who spoke with Anne and Margot. You can be quite sure that Anne died completely alone after her sister had died, and she thought that she was alone in the world. Os corpos das irmãs, como os de tantos outros, foram jogados na vala comum de Bergen-Belsen. Pouco depois de 1 mês, em 15 de abril de 1945, o campo foi libertado por tropas inglesas. August Van Pels morreu após ser enviada para o campo de concentração de Theresienstadt em abril ou maio de 1945. 1 mês depois, seu filho Peter Van Pels morreu de exaustão e doenças após uma marcha forçada de Auschwitz ao campo de Mauthausen. Otto Frank foi o único membro do grupo que sobreviveu à guerra. Nos meses seguintes, milhões de refugiados percorreram as ruínas da Europa devastada, esperando encontrar alguém no que restara de seus lares. Otto Frank sabia que a mulher morrera em Auschwitz, mas tinha esperanças de que Anne e Margot voltassem.
Após meses pedindo notícias, finalmente recebeu a que mais temia. Suas filhas estavam mortas. Nada lhe restara. Mas sua velha amiga, Mip His, tinha algo que podia trazer Anne de volta. Pelo menos em espírito, o diário. I took all the papers out of my desk and give it Mr. Frank. Mr. Birds, that is from your daughter Anne. Can you understand how these men looked at me? Lost his wife, lost his 2 children. He had a diary. I did not know what to do with this man. Otto Frank passou semanas debruçado sobre o diário da filha. Nas páginas vibrantes, encontrou uma menina que mal reconheceu. The first thing he told me that he got from Miep the papers and that he didn't know his daughter. This is what he said to me. He was looking at her always as a little girl and she was grown up. You've known for a long time that my greatest wish is to be a journalist and later on a famous writer. After the war, I'd like to publish a book called The Secret Annex. It remains to be seen whether I'll succeed. Seu pai finalmente a viu como ela queria ser vista, como uma escritora, cujas palavras claras pareciam trazer a filha de volta à vida. A voz que ele descobriu no diário de Anne era cheia de autoanálise e até de autocrítica, mas também de esperança e otimismo. It's a wonder I haven't abandoned all my ideals. They seem so absurd and impractical. Yet I cling to them because I still believe, in spite of everything, that people are truly good at heart. Anne teria mantido essa visão positiva se tivesse sobrevivido aos campos de concentração? Não sabemos, mas suas palavras logo ganhariam vida própria. And they would turn you in for the little reward. And if you were turned in, you were dead. Sally Frischberg, uma judia polonesa, sobreviveu ao Holocausto escondida num sótão durante 2 anos com a ajuda de vizinhos cristãos. Durante anos, ela não falou a respeito. Quando começou a aceitar sua experiência, finalmente leu o diário de Anne Frank. Anne Frank began to make a difference in my life. It seemed to me that she, as a dead person, was doing a lot more than I as a living person. She was with me all the time. She was in my head. And I kept wanting to do what she had done so well. She was informing. She was telling the world. She was calling attention to so much wrong. Anne Frank and I are sisters, except not by blood, but in all other respects. Depois que Anne Frank morreu num campo de concentração em 1945, seu pai ficou sozinho. Só lhe restaram a dor e um diário. Mas foi uma combinação poderosa. I want to go on living even after my death. And that's why I'm so grateful to God for having given me this gift, which I can use to develop myself and to express all that's inside me. O dom de Anne realmente a tornou imortal. Em 1947, Otto Frank publicou trechos do diário com o título Het Achterhaus, ou O Anexo Secreto. Otto Frank esperava que as palavras de sua filha ajudassem a evitar o que eles haviam sofrido. E ele passou o resto da vida tornando Anne um símbolo, uma causa e uma instituição. Every day I work and think of my people. You see, after the diary has been published, I received thousands of letters from young people. And my task is to speak to them, to write to them, not to forget that we have to work against prejudice and discrimination. That is my task. A edição americana do diário, publicada em 1952 como O Diário de uma Menina, logo se tornou um best-seller. 3 anos depois, venceu o prêmio Pulitzer e estreou na Broadway. Em 1959, Hollywood retratou Anne como uma jovem mártir. Na peça e no filme, uma frase de Anne, tirada do contexto sombrio, parecia transformá-la numa santa que absolvia todos os crimes de guerra.
still believe, in spite of everything, that people are really good at heart. Muitos imaginam se Anne continuaria pensando assim se tivesse sobrevivido aos campos. I'm sure the Anne Frank that entered was not the same as what would have come out had she lived. She would not have been as innocent as she was. You couldn't. It's impossible. Those were places where people changed. The horror of those places has left nobody uninfluenced. And I don't know, I really don't know, what would have become of Anna if she had survived. I often wonder what she might have become at an older age, or perhaps as an adult. We don't know. She really could have given a lot to mankind. She was a wonderful writer, even as young as she was, so I'm sure she would have continued writing and probably speaking out against, hate. Maybe she wouldn't touch a pen for the rest of her life. You don't know, you can't know. She's not a saint. She was never a saint, but people had a feeling she was some kind of an idol. She's not. She was a real, 100% real girl like everybody else, like all the other girls, with the exception that she had a great talent for writing. Anne was a sexy girl, Anne was a bright girl, Anne was everything. She had all the facets of what everybody wants to be. To the right in a few moments, at number 263, the third house from the corner, is the Anne Frank house, the house where she was hidden during the last World War. A história de Anne comoveu públicos do mundo inteiro e levou milhões a visitar o anexo secreto, que se tornou um museu em 1960. Dirigida por Otto Frank até sua morte em 1980, a Casa de Anne Frank tornou-se uma organização internacional que divulga uma mensagem de tolerância para os jovens em particular, através de mostras, palestras e das palavras de Anne Frank. It touched me the most because I'm a different religion also. I'm a Muslim. Post 9/11, my dad used to own a store, but he went out of business because he was Muslim, and people stopped buying at his place. So I see how being segregated and being separated and hated can affect you so much to such a high extent, and her story takes it further level. He writes about all the things young children think about God, and about religion, and about nature, and about sex, and about relationship with your parents, and about anti-Semitism, and about war, and you can go on and on. Already touched me where no matter what problems I go through, I can still move on and see the brighter side of stuff instead of just looking at what the down part would be and just not moving at all. Ze zijn ook allemaal mensen aan het discrimineren. En als dat zo verder gaat, uiteindelijk komt daar dan misschien weer een oorlog uit. Essa mensagem de tolerância e esperança nunca teria sido ouvida se Anne não fosse a escritora que era. I think it is important to think of Anne Frank as an artist, in addition to her being a Holocaust victim, because of what she left behind, her diary. And I think the diary really describes the process of somebody who looks at themselves and makes decisions based on what they see and how they feel. And it really is a contemporary way of conveying those ideas. And to me, Anne Frank's diary is a piece of literature, and a piece of literature has everything to do with the arts. Em 1986, o talento e a personalidade de Anne Frank foram plenamente revelados com a publicação do manuscrito integral, seguido pela edição definitiva do diário. Desde então, surgiram novas versões para o palco e a televisão. Foi sua honestidade que a tornou a escritora que foi, que lhe permitiu transcender suas circunstâncias do único modo que podia. Foi sua busca pela verdade que a fez viver além da morte e o que torna seu silêncio ainda mais pungente. I'm sure she would love to be, if she had known that she would be famous,
I don't know if she would have given her life for it. So young as she was, she saw how to live. Em 2009, o ano em que Anne faria 80 anos, Mip Reis completou 100. À medida que os sobreviventes do Holocausto e aqueles que os ajudaram desaparecem, a preservação do legado de Anne Frank torna-se ainda mais urgente. People who think and challenge and question are always relevant, because the temptation to just follow the leader lockstep without any thought about what if he's wrong is great. It's seductive. It makes life easy. But the idea of questioning and challenging demands effort, and I think Anne demands that. How wonderful it is that nobody need wait a single moment before beginning to improve the world.